Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Pastor Vagnão e suas heresias sobre o terremoto na Turquia e na Síria. Vamos lá conhecer essa mercadoria imprópria para consumo, um mensageiro de terror para nossos irmãos evangélicos. Pastor Vagnão, pastor, e suas heresias sobre o terremoto na Turquia e Síria. Meu querido, minha querida, quer ter pesadelo de noite? Tá aí uma sugestão, o canal desse camarada. Medo, terror, ministério de condenação, nunca ouviu falar em pecado, porque ele nunca soube que pecado era transgressão de lei. Eu vou dar uma aula a pastor Vagnão hoje com relação a pecado. Querido, sinceramente, eu faço um grande esforço para acreditar que ainda existem homens que não estão enganando as pessoas. Eu faço um grande esforço, viu? Eu me esforço para dizer, esse homem aí é vítima do sistema religioso. Olha que eu me esforço para acreditar que existe ainda pessoas que são vítimas do sistema. Mas existe sim, eu tenho certeza absoluta disso. Eu passei 14 anos no sistema religioso acreditando em diabo, inferno, que estava ganhando almas para Jesus. Lógico que existe. Mas cada vez mais eu me esforço para acreditar nisso. Vamos lá. Pastor Vagnão e suas heresias sobre o terremoto na Turquia e na Síria. Com relação a esse terremoto, você que está com a mente de Cristo ativada e os olhos iluminados, você, filho da livre, você acha que esse terremoto não foi da vontade de Deus? Você acha que essas mais de 20 mil pessoas que morreram contra a vontade de Deus? O sistema religioso, quando a atrocidade é feita pelo homem, ele diz que é o Satanás, ele diz que é a carne, que é o livre-arbítrio. Não tem isso na Bíblia, que se tivesse Deus não seria soberano. Só que aqui, quando há terremotos, foi o livre-arbítrio das rochas. Você acha que essas 20 mil pessoas, Deus não queria que elas morressem e elas morreram? Você acha que aqueles 10 atletas do Flamengo que morreram na concentração dormindo, você acha que é a vontade de Deus? Eu não estou falando Deus da religião, o Jesusinho da religião evangélica, no que precisa de mim para ganhar almas para ele. Eu estou falando o Deus que eu prego aqui no canal Acorda Povo de Deus. Você acha que Deus não queria que esses 10 atletas do Flamengo morressem? Que Deus queria que eles fossem grandes jogadores, mas veio um ar-condicionado e frustrou os planos de Deus? Você acredita nisso hoje? Você acredita que Deus não queria que as barragens de Brumadinho se rompessem e matasse milhares de pessoas? Você acredita que Deus não queria que o avião da Chapecoense caísse e ele caiu? Meu querido, ou tudo é da vontade de Deus, ou ele não existe. Deus não permite absolutamente nada. Um Deus que é soberano não permite nada. Ele faz. Eu creio que Deus está se manifestando de uma forma que ele nunca se manifestou antes. São os filhos da livre. O evangelho da graça estava oculto desde os tempos eternos e foi revelado ao apóstolo Paulo. Com a morte de Paulo, esse evangelho da graça, essas boas novas, boas notícias, ficaram ocultas novamente. Prevalecer na igreja primitiva e a romana. Só que nesse século, Deus está se manifestando de uma forma que ele nunca se manifestou. Eu creio nisso. Ele está fazendo poucos acreditarem, poucos, que tudo, absolutamente tudo, é da vontade soberana de Deus. E que Deus nunca esteve lutando nem guerreando contra ninguém. Os inimigos de Deus na Bíblia foram levantados pelo próprio Deus. E ele levantou pessoas para combater esses inimigos.
Assim é hoje e sempre será, porque Deus não é a favor da unanimidade. Todos estão fazendo a vontade dele. Vamos lá. Isaías 45, 7 responde essa desgraça que aconteceu recentemente na Turquia e na Síria. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo o quê? A desgraça. Esse fato aí foi uma desgraça? Sim. Provocada por quem? Por Deus. Os ateus tiram daí a inexistência de Deus. Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que até ateus ele fez e faz. Como é que pode? A pessoa se olha no espelho e diz, Deus não existe. 8 bilhões de digitais diferentes, Deus não existe. 86 bilhões de neurônios, Deus não existe. O sol, a lua, as estrelas, maravilhas visíveis e outras tocáveis, palpáveis, a fruta, o nascimento de uma criança, né? Tudo escancarado. Se eu for falar aqui as obras de Deus, essa mensagem eu vou levar 3 dias. Mas Deus programou pessoas para dizer, Deus não existe. E os ateus tiram muito dessas passagens, dessas desgraças, para dizer que Deus não existe. Se você for analisar um estudioso na mente de muitos ateus, existe uma frustração. Assim como os evangélicos. Eles precisam acreditar no Satanás, porque o diabo é um motivo de frustrações dele. Ele atribui o seu fracasso, muitas vezes, a esse tal de Satanás. Os ateus não compreendem que a riqueza e a pobreza pertencem a Deus, que ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. Se Deus quiser acabar com a miséria e a desgraça no mundo, ele não acaba? Por que ele não acaba? Porque a miséria, a desgraça está no script dele. Precisamos entender que o que é trágico para mim e para você não é para Deus, ele é espírito. Só quem entende isso são as pessoas que Deus determinou. Ó, tu vai entender, eu vou tirar o véu e você vai concordar com isso. E aqueles que não concordam também estão fazendo a vontade de Deus. Estão só no canal errado, né? Que esse canal foi feito para os filhos da livre. Eu sei que essa palavra não é fácil de entender, porque durante décadas nós ouvimos tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades na nossa mente. Então, ó, eu causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço muitas coisas. Eu, o Senhor, faço todas. Totalidade, 100%, unanimidade. Gente, tudo é dele. Ninguém morre 1 minuto, nem antes, nem 1 minuto depois daquilo que ele já determinou para mim e para você. Mesmo porque o nosso futuro para Deus é passado. Vamos lá assistir um vídeo desse abençoado aí, o Vagnão, esse camarada aqui, ó. Deve conhecer, né? Mensageiro de medo e terror. A gente vai ver uma mensagem dele, ele fazendo, dizendo que Jesus está voltando por causa do terremoto da Turquia. Olha que mente perturbada. Vagnão, quando eu vou para a praia, quando eu vou para a piscina, a minha calvície aqui é farta e cheia, é igual a minha barba, farta de buraco e cheia de defeito. Eu tenho que botar um chá para não esquentar para a minha calvície. Sabe qual é o melhor chá para calvície? Isso aqui, ó, chapéu. Esse aqui é do meu filho. Então eu tenho que botar, quando eu for para a piscina, fico no sol, eu tenho que botar um chapéu, porque senão no dia seguinte, quando eu vou pentear o cabelo, queima, fica vermelho isso aqui. Vagnão, eu acho que o sol está queimando os teus neurônios. Tu precisa usar esse chá que eu uso. Bom para calvície, chapéu. Porque, meu querido, sinceramente, os neurônios foram embora. O sol está queimando seus neurônios para falar uma besteira dessa. Vamos lá, vamos assistir aí. Depois eu vou falar a mensagem que ele leu. Vou botar aqui os versículos. Você vê a cegueira, a mente perturbada desse cidadão que leva 1 milhão de pessoas a terem pesadelos. Esse camarada tem 1 milhão de inscritos. Algum filho da escrava vai dizer, Júlio, isso é inveja, é?
Meu querido, eu sou um homem 100% realizado em todos os sentidos. Não tenho inveja de ninguém. Trabalho desde os meus 13 anos. Não é inveja coisa nenhuma. Eu fico triste em ver que esse cidadão aí, esse filho da escrava, que é uma grande probabilidade de ser, de levar 1 milhão de pessoas a terem pesadelos com a palavra dele. É só mensagem de medo, terror, condenação e morte. Vamos lá. Você acredita que estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus? Os sinais da volta de Jesus. Você crê nisso? Essa palavra aqui, esse livro aqui é histórico. Ele não é mais profético. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. São livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Mas toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é um livro histórico. Não tem nenhuma profecia aqui. Não existem mais pastores e muito menos profetas. 100% histórico. Mas é através desse livro aqui que eu conheço o meu Deus. Se esse livro aqui não existisse, espiritualmente não ia mudar nada. São os ateus, que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus, mas é um abençoado, um eleito e um espírito perfeito. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Mas é através desse livro histórico aqui que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação do Deus que nós cremos para com o seu povo. Na época, Israel, os judeus, o Deus que nós cremos, que fez os céus, a terra, tudo que no mundo há, e tudo que ele fez foi perfeito e é perfeito, se manifestou para Israel. É graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Não tem nada profético aqui. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua fé a respeito Ó, dessas é o coisas? terror. Irmãos, eu vi muita gente, conversei com muita gente por esses tempos, e muita gente estava frustrada com esse negócio de sinal da volta de Jesus. Muita gente estava assim, pô, Vagnão, não vai acontecer nada, cara, porque toda hora tem um cara falando que vai acontecer, e eu não vejo acontecer nada. E dentro do possível, eu tentei amenizar a situação diante dessas pessoas. Agora eu quero dizer uma coisa para você, você. Você não precisa se tornar um zumbi. Fica só assim, ó. Volta de Jesus, volta. Não, mas também você não pode ser assim. Tipo, Certo. tem coisa acontecendo nesse mundo aqui que não dá para você fazer vista grossa e dizer assim, não, isso é doideira. Não. É sinal da volta de Jesus. Irmãos, o que aconteceu na Turquia ontem foi algo muito grande. A força do terremoto que atingiu a Turquia foi de 7,8 da escala Richter. E detalhe, para você entender quanto isso é forte, é que a escala Richter... A gente vai ver terremotos aqui nos primeiros séculos. Foi praticamente a 8. Irmãos, foi uma verdadeira catástrofe. Desgraça. Até o momento em que eu faço esse vídeo aqui, já são mais de 12 mil. Já passou de 20 mil pessoas. As imagens são tristes. Verdade. São angustiantes, são devastadoras. Irmão, eu nunca vi um negócio desse na minha vida. E quando Jesus fala a respeito do final dos tempos, ele fala a respeito de grandes terremotos. Lucas capítulo 21. Depois eu vou mostrar isso aí. Verso 5 diz assim: alguns homens falavam Olha sobre só. o templo, como estava ornamentado com pedras bonitas e doações. Ele está falando, está associando o terremoto da Turquia à destruição do templo de Jerusalém, que não foi nenhum terremoto. Foi a grande tribulação, o imperador romano, general Tito, invadindo Jerusalém. Ou seja, ali aconteceu a grande tribulação, a ressurreição dos espíritos e a volta de Jesus, que foi um juízo sobre Israel. Se perguntar a ele, Jesus habita em você, Vagnão? Ele vai dizer sim. Ora, se Jesus habita em você, como é que ele vai voltar? Foram os últimos tempos, os últimos dias de Israel. E ele está aí associando o terremoto da Turquia à destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Que Jesus disse não ficará pedra sobre pedras. E não foi terremoto. Foi o Império Romano, a potestade do Império Romano contra Jerusalém. E ele lhes disse, ele aqui é Jesus. Chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja... O que é que isso tem a ver com o terremoto da Turquia? Coríntios
Deus chega e fala assim, ó, tá vendo? Um dia não ficará aqui pedra sobre pedra. Imagine você, como ficou aqueles caras ao ouvir isso. Você está vendo ali o maior símbolo da religião judaica. Como assim? O que é que isso tem a ver com o terremoto da Turquia? O que você está querendo dizer com isso? Verso 7 diz assim: então lhe perguntaram, mestre, quando acontecerão essas coisas? Discípulos. E que sinal haverá quando estiver para se cumprir? E ele respondeu: cuidado, não vos deixe enganar. Presta atenção aqui. Não vos deixe enganar. Está dando um recado para os discípulos. Não vos. Tem nada a ver conosco. Aqui, gente. Porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. Ou chegou o tempo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis. Não vos assusteis, meus discípulos. Pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá logo. Entenderam o que ele disse? Ainda não é o fim. Quando vocês virem guerras e tumultos, rumores de guerras, ainda não é o fim. Verso 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação. Sempre existiu. E reino contra reino. Reino, ó, a linguagem. Em vários lugares haverá grandes terremotos. Ó. Pragas e fomes haverá. A gente vai ver as pragas. E grandes sinais nos céus. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, ele vos prenderão e Ele vos prenderão. Vos, discípulos, antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos. perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Vos entregando às sinagogas? Você está de brincadeira, Vagnão. E conduzindo-vos à presença de reis e governadores. Olha só. Por causa do meu nome. Dizendo que os discípulos serão levados à presença de reis e governadores, serão presos, serão humilhados, serão torturados e presos nas sinagogas. E o cara dizer que isso aí é profético para os dias de hoje. Irmãos, o cumprimento dessa palavra é só o começo de tudo. E eu já imagino aqui uns crentes olhando esse vídeo e já fazendo assim, ó. Agora tá de boa, Wagner. Estamos no começo ainda. Meu irmão, ninguém tem cacife para dizer se está perto, se está longe. A questão é, está acontecendo. Por isso vale muito você refletir hoje a respeito da sua vida. De como você está O medo e o terror. Porque o cristão, ou ele vive o evangelho dele, ou ele vive o evangelho de Cristo. Ou o cristão vive uma vida de arrependimento, de devoção, de adoração, carregando a sua cruz diariamente. Olha só. Ou ele não O sacrifício foi em vão. Muitas dessas vítimas do terremoto não tiveram tempo de pensar. Não tiveram tempo de assistir um vídeo como você está vendo. Morreram no dia, o tempo do Espírito. Pegas de surpresa, irmãos. Eu oro para que Deus tenha misericórdia deles. Que o Espírito Santo possa consolar os corações daquele lugar. Que haja ali transformação, que possa haver esperança. Num ambiente tão triste, num ambiente com cheiro de morte. Mas e para mim e para você que estamos aqui nesse país abençoado? Que não tem terremoto, furacão, não tem catástrofe aqui. Você já parou para pensar que a cobrança para mim e para você vai ser muito grande? Meu irmão, não se esqueça que o nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Olha só, medo e Os sinais terror. da volta de Jesus Olha que estão heresia. acontecendo. E não importa se está no começo das dores, no meio das dores, no fim das dores, não interessa. O que interessa agora é como é que está o teu coração, como é que está a tua vida, como é que você está com Jesus. 1 milhão de pessoas ouvindo essa mensagem no canal dele. Há conversinhas que agradam o seu ego, que massageiam o seu ego. Muitos têm se voltado a mentiras. Eu desafio você hoje a refletir a respeito do evangelho que você tem vivido. Reflita a respeito do estilo de evangelho que você escolheu. Voltem-se para a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Eita. O grande dia do Senhor está chegando. O dia foi o juízo no ano 70. Muitos vão ser pegos de surpresa, como foi lá na Arca de Noé. Olha só. Todos achavam que Noé era um bobão. Como você está achando de mim agora aqui? Esse cara é cabarbudo aí, fica falando coisinha aí. Se liga, cara. Vai É um zumbi. pra lá. Que pecado que é, minha vida tá ótima assim. Vai nessa, cara. A porta da arca vai se fechar e muitos vão Olha pra só. fora. Isso E aqui é muitos boas ficaram novas, de viu? fora porque escolheram conscientemente viver uma vida de iniquidade. Uma vida sem
santidade. E eu encerro esse vídeo com uma única frase: arrependam-se dos seus pecados. Vou dar uma aula de pecado aqui a você, Vagnão. Arrependam-se dos seus pecados. Até o próximo. Vamos lá. Arrependam-se dos seus pecados. Quem falava isso era João Batista, porque os judeus, quando transgrediam uma das 613 leis da Torá, existia um ato simbólico que era se batizar nas águas. João o Batista. Olha só o que Deus disse e que Vagnão não entende. Eu acho que ele nunca leu isso na Bíblia dele. Tradução NVI. E removerei o pecado desta terra num único dia. Vagnão, o que significa remover? Você vai no supermercado e diz, o vendedor diz, este sabão em pó vai remover essa mancha. Ele está dizendo que vai deixar ou que vai tirar? Que vai tirar. Removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia foi esse? Na cruz. Vagnão, na tua Bíblia não tem João 1,29 não é? Quando esse dia vai chegando, o que é que João, quando vê Jesus, diz? Eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa o pecado do mundo, mundo existente, do existente. Na tua Bíblia tem o que, Vagnão? Deixa o pecado do mundo, é? Mundo de Israel. Tira o pecado do mundo. Deus não removeu, Jesus não tirou. Viu aí que você leva os seus seguidores para antes da cruz, chamando eles de pecadores? Removerei o pecado desta terra num único dia. Quando esse dia vai chegando, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o sangue dele, que hoje ele não sangra mais, ele é espírito, o sangue dele não tem mais poder. O único propósito da vinda de Jesus, derramar o sangue dele, foi esse, aniquilar o pecado, que eram as 613 leis da Torá, dar início ao novo pacto, à nova aliança, o ministério da graça, o ministério da fé, o ministério do Espírito. Não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo, Vagnão. O que é pecado, Vagnão? 1 João 3,4. Tem isso na tua Bíblia não, Vagnão? Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. João era um judeu e foi chamado para pregar, junto com Pedro e Tiago, o evangelho da circuncisão, que era para dizer para os judeus que Jesus Cristo era o Messias a quem os profetas profetizaram. Todo aquele que pratica pecado transgride a lei. Pecado, de fato, pecado é transgressão de lei, Vagnão. Não tem isso na tua Bíblia não, Vagnão. Romanos 10,4, o fim da lei, o fim do pecado foi Cristo. Agora, depois da cruz, os judeus continuaram em pecado. Por quê? Praticando as obras da lei, da carne. 1 João 8, aí vem logo um abençoado, né, que se eu fosse evangélico dizia, filho das trevas. Como eu estou na graça, é filho da escrava. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós. Nós quem? Judeus mesmos. E a verdade não está em nós. João está dizendo para os judeus, porque era impossível não transgredir uma das 613 leis. Aí o sistema religioso, o pastor Vagnão traz por dia de hoje. Olha aí, meus irmãos, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E os evangélicos acreditando nessa heresia. Responda aí, Vagnão, o que significa isso aí? Romanos, depois da cruz, Paulo dizendo para os judeus, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Não somos nós não, eles lá que viveram o período transitório. Antes da cruz, depois da cruz, por nós. Cristo morreu em nosso, não foi nosso não, eles lá. Nosso, quando ainda éramos pecadores. Vagnão, o que significa éramos? Período transitório, antes da cruz, pecador. Depois da cruz, éramos pecadores. Tem isso na tua Bíblia não, Vagnão? Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos
para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vai perguntar a Vagnão quem é o Deus deste século? Ele vai assassinar a língua portuguesa, vai dizer deste século XXI e vai dizer que é quem? O sócio dele, o Satanás. Na Bíblia dele não tem não, o contexto não é que quando Paulo diz quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Paulo estava depois da cruz dizendo aos judeus, irmãos judeus, o Deus deste século, Moisés está cegando o entendimento de vocês. Satanás e inferno são as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso, cruel, perverso e corrupto. Hebreus 9:26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Poxa, cometeu um pecado. Jesus, desce. Me arrependi. Aí no outro dia eu cometo outro pecado. Jesus, vem cá, por favor, eu cometi outro pecado. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes. Desde o começo do mundo. Mas agora, na época de Paulo lá, naquele tempo, mas agora ele apareceu uma vez por todas. Uma vez por todas. No fim dos tempos, para aniquilar, destruir o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Aí esse camarada aí diz que somos pecadores e 1 milhão de seguidores dele acreditam nele. Gálatas 3,13. Cristo, grupo de pessoas local, nos resgatou da maldição da lei. Você viu aí que os evangélicos vivem ainda debaixo dessa maldição, quando Paulo disse depois da cruz que Cristo nos resgatou, nos libertou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, grupo de pessoas local, porque está escrito, maldito todo aquele que morre pendurado no madeiro. Romanos 4,5, o qual por nossos pecados, não é o nosso não, eles lá que viveram antes da cruz e depois da cruz, o qual por nossos pecados foi entregue no madeiro e ressuscitou para a nossa justificação. Segundo esse pastor Vagnão, nós não fomos justificados. Por isso que eu digo que os evangélicos anulam o sangue da cruz. Sangue de Jesus tem poder. Que mentira, tem nada, nunca teve. Porque se tivesse poder, o sangue do Cordeiro, que morreu há 2000 anos, vocês diriam, sou perfeito, sou completo, sou abençoado. O batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz. A gente vai ver aqui, vocês evangélicos anulam o sangue de Jesus. Vocês são cristãos por natureza, mas são judeus, praticantes do judaísmo na prática. Por isso que só tem sinagogas que levam os eleitos de Deus para antes da cruz. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, Paulo está dizendo, segundo as Escrituras. Paulo lendo lá as Escrituras antes da cruz. Ele morreu por nossos pecados, irmãos. Romanos 6, 1-3. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Paulo está dizendo isso para os judeus. Paulo está dizendo, irmãos, continuaremos fazendo as obras da carne, que eram as 613 leis da Torá, para que a graça aumente? De maneira nenhuma, meus irmãos, nós não estamos mais na carne, no Moisés, nas 613 leis da Torá. Nós, grupo de pessoas local, os que morremos para o pecado, para a transgressão da lei, como podemos continuar vivendo nele, no pecado, nas leis de Moisés, das 613 leis da Torá? Como podemos continuar vivendo nessas 613 leis? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados no Rio Jordão, na piscina, no Rio Tietê, fomos batizados na sua morte.
O batismo foi na cruz. Nós já nascemos batizados em novas criaturas. Romanos 6, aí é de 1 a 3, o 6. Romanos 6, 6 diz que o velho homem ficou na cruz. Aí, ó. Portanto, fomos sepultados com ele na cruz. Os evangélicos não foram sepultados ainda não. Na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. E dessa forma, fomos unidos a Ele. Na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, que foi no ano 70. Ou seja, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos das 613 leis da Torá. Nós já nascemos batizados em novas criaturas. Glória a Deus por isso. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. E Vagnão dizendo que somos pecadores. Arrependam-se dos seus pecados. Ó, isso é um discípulo de João Batista, né? O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Que maravilha. Efésios 1, 7. Romanos 5, 12 a 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, foi antes das leis, das 613 leis. Mas Adão desobedeceu a Deus, porque pecado sempre foi, mesmo antes das 613 leis, sempre foi a desobediência. Desobediência. Adão não desobedeceu a Deus. A desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Um ímpio que não tinha espírito, porque Deus não ia fazer o pecado entrar pelo mundo através de um eleito, escolher Adão, pó da terra. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, o ministério de condenação e morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Veja que o verbo pecar está no passado, não é pecarão, não. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Olha, o verbo no passado. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Adão, que desobedeceu a Deus. Mas claro que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Eu até brinco, se Adão literalmente desobedeceu a Deus, Deus matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Oi, Deus não sabia que Adão ia comer da fruta do conhecimento do bem e do mal? Oi, se ele sabia, por que ele deixou? Porque a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés. Viu aí? De Adão, que foi usado por Deus para desobedecer e entrar o pecado no mundo, até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos do 8 até o 8. Portanto, agora, Paulo está dizendo na época, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que entenderam isso. Mas muitos judeus não entenderam. Eles ouviam Paulo e iam adorar Deus no monte, no templo de Jerusalém. Paulo disse, vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. Pastor Vagnão, tu tens zelo por Deus, mas tu não tens entendimento. Assim Paulo diria para os evangélicos hoje. Que andam segundo a carne, as práticas das 613 leis da Torá, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu ler de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, não andam praticando as 613 leis da Torá, mas segundo o Espírito, que é o ministério da graça. Entender, separar o Jesus de Nazaré do Cristo ressuscitado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado,
pelo pecado, condenou o pecado na carne, ou seja, a transgressão das 613 leis da Torá. Quando Paulo fala que aquele que pratica as obras da carne não agrada a Deus, essa carne são as práticas das 613 leis da Torá. A gente vai ver isso. 1:3, 4-8. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, neles, que não andamos segundo a carne. Nós não praticamos mais as 613 leis da Torá. Não precisamos mais fazer isso, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as obras da carne, das 613 leis da Torá. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, ministério da fé, da graça, do Espírito, liberdade de Espírito. Só os filhos da livre têm esse privilégio. Porque a inclinação da carne é morte, da lei de Moisés, ministério de condenação e morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso que Romanos 6, do 9, que diz que as obras da carne, né, não herdarão o reino de Deus. Reino de Deus é isso aqui, é paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E Paulo está dizendo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. Romanos 8, 7 e 8, porquanto a inclinação da carne, Paulo usou essa expressão. Paulo não entendeu que as pessoas que não entenderam a graça, na época, estavam fazendo a vontade de Deus. Porquanto a inclinação, aqueles que praticam as obras da carne, é inimizado contra Deus. Olha, a expressão humana que Paulo usou, vocês estão sendo inimigos de Deus. Só que esses inimigos foram da vontade de Deus. Deus deu um entendimento a Paulo e a alguns, mas aos outros não deu. É exatamente o que acontece hoje. Ele dá um entendimento a você e não dá um entendimento a seu cônjuge. Todos são abençoados, eleitos e espíritos perfeitos. E aqueles que não entendem a graça estão certos, pois eles também estão fazendo a vontade de Deus. Pois não é sujeito à lei de Deus, à justiça de Deus, nem em verdade o pode ser. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então Paulo está dizendo que aqueles que estão praticando as obras da carne não tem nada a ver com os dias de hoje, meu querido. Está fazendo a maldade, isso é carne. A maldade do homem nada mais é do que a carne ativada, fazendo a vontade de Deus. E Paulo está dizendo que os que estão na carne, praticando as obras da lei, depois da cruz, não estão agradando a Deus. Paulo não teve um entendimento, a revelação, que essas pessoas que estavam na cegueira, que estavam praticando as obras da carne, estavam também fazendo a vontade de Deus. Agora vamos ler o texto que esse Vagnão leu aí. Vamos lá. Que o título é, quando você lê Lucas 21, do 5 ao 7, o título lá é o sinal do fim dos tempos. Os últimos dias, olha só, 2000 anos depois, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. Isso é uma macumba, né? E essa macumba, essa abençoada aí do Vagnão, leva para 1 milhão de seguidores. Quer ter pesadelo? Se inscreve no canal dele. Vamos lá, ele lê. A gente vai ler do 5, 21, do 5 até o 36. Que a leitura que ele fez, eu vou ler tudo. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Templo de Jerusalém. Mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Ele associa essa destruição do templo ao terremoto da Turquia. Olha só. Esses caras são muito criativos para levar medo e terror, né? O que é que isso tem a ver? Primeiro que isso não foi um terremoto. Foi a invasão do general Tito sobre Jerusalém. O anticristo, Tito. Que João disse que já estava no mundo. Agora, será que esse cara é o anticristo? Eu acho que é aquele ali, viu? Isso é uma macumba, né? Macumba evangélica. Mestre, perguntaram eles, os discípulos,
Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E depois Jesus vai dar sequência ali no diálogo com os discípulos. As coisas que estavam prestes a acontecer, que esse abençoado do Vagnão associa ao terremoto e à vinda de Jesus. Você é medo de morrer, né? Vai passar pela morte. 8 e 9. A gente viu aqui o 5 ao 7. 8 e 9. E ele respondeu, cuidado, na época, cuidado, para não serem enganados. Vocês, discípulos, cuidado, para não serem enganados. Os discípulos. O que é que isso tem a ver conosco? Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam, grupo de pessoa local, os judeus, os discípulos. Discípulos, não os sigam, não acreditem nesses. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, naquela época já existia, eu vou mostrar isso aqui. Não tenham medo, meus discípulos. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Ainda vai demorar. O ano 70 vai demorar mais um pouco. Jesus está dizendo isso. Claro que ele não falou isso, né? 10 e 11. Então lhes disse, nação se levantará contra nação. Sempre existiu. Reino contra reino. Olha a linguagem da época dos judeus. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Eita, Vagnão, o sol está queimando teus neurônios, chá para a calvície, chapéu. Fomes e pestes em vários lugares. Tudo isso já aconteceu desde que o mundo é mundo, gente. E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Isso é uma figura de linguagem. 12, 14. Mas antes de tudo isso... Vagnão leu isso aí. No vídeo que eu botei. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, meus discípulos. Então, os entregarão, vão entregar vocês, meus discípulos, às sinagogas e prisões. Não, se a pessoa não entender, primeiro que está no canal errado. Só pode ser filho da escrava. Depois de uma mensagem dessa, não entender. Então, os grupos de pessoas entregarão as sinagogas e prisões, e vocês, meus discípulos, serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Então, o Vagnão, ele fala da destruição do templo, se referindo a esse terremoto da Turquia, mas depois ele começa a pregar isso aí, se referindo à volta de Jesus. Será para vocês, uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se, meus discípulos, que uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. 15 a 18. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários seja capaz de resistir ou contradizer. Vocês, discípulos, serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. E eles entregarão alguns de vocês, meus discípulos, à morte. Isso é profético para os dias de hoje, abençoado. 17. Todos odiarão, vocês serão odiados. Todos odiarão, vocês, meus discípulos, por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Vamos lá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém, olha só, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. A grande tribulação no ano 70. Está na história. Então, toda vez que eu leio esse versículo, eu tomo uma aguinha, né? Dá uma relaxada aqui. Porque só sendo filho da escrava, viu?
Wagner, o que é que nós temos a ver com isso aí? O 21. Lucas 21, 21. Então, os que estiverem na Judéia, que era o centro de Jerusalém, a grande tribulação ali foi em Jerusalém, o centro ali, que era a Judéia, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Wagner, Jesus não está voltando? Não está aí os sinais dos últimos dias do fim dos tempos? Tu está fazendo o que aí na Judéia? Vai para os montes, abençoado. Os que estiverem na cidade, saiam. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Cidade de Jerusalém, Judéia. Se vocês estiverem na Judéia, corram, vão para os montes. 22 a 24. Pois esses são os dias da vingança, a ira de Deus, o juízo sobre Israel. Jesus veio apenas para Israel, Mateus 15, 24. E a volta dele foi um juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7 diz que o juízo de Israel chegou. Verbo presente da época, há 2000 anos, no ano 70. Pouco antes do ano 70, João escreveu, o juízo chegou. Dias de vingança, o juízo de Deus. Juízo, entre aspas. Tudo determinado, tudo no script de Deus. Mas o juízo foi para Israel. Cuidado, meu irmão, com o juízo de Deus, viu? Naquele dia, isso é um feitiço, né? Eu tenho uma mensagem, o feitiço dos últimos dias. Em cumprimento de tudo. Viu aí que a Bíblia hoje é um livro histórico? Pois esses são os dias de vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Não tem mais pastores, não tem mais profetas. Paulo, quando diz, e ele escolheu uns, ele quem? Jesus de Nazaré, fazendo um ministério ali, porque havia um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação. Então aqueles que creram morreram antes, o espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro, e a porta do inferno, da sepultura, não irá prevalecer. Porque antes do ano 70, quando um eleito morria, o espírito dormia no túmulo. Ano 70, a ressurreição. Hoje, as portas do inferno, da sepultura, não prevalece mais sobre a igreja. O espírito, quando a carne tomba hoje, imediatamente volta para Deus. Ele não vai para a sepultura. Ele não vai para o inferno como ia antes. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e a ira contra quem, Vagnão? Este povo presente, Jesus está dizendo, este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Jerusalém, viu aí uma palavra 100% para Israel, que esse camarada, esse pastor Vagnão e outros, traz para os dias de hoje, para levar medo, terror e condenação para os nossos amados irmãos evangélicos. É um jargão, como os evangélicos estão sendo enganados. Esse camarada aí tem 1 milhão de seguidores, que tem pesadelos de noite. 25 a 27. Haverá sinais no sol, a lua e nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia. Nações de Israel. E perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos. O cara leva tudo isso para o dia de hoje. Com os que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. A gente vai entender o que é nuvem. Com poder e grande glória. Interessante que Jesus disse para Pedro com relação a João. Importa que João esteja vivo até que eu volte. João deve estar com 2.150 anos. Tem que avisar o Guinness Book, né? Porque para o Guinness Book, o homem mais velho do mundo tem 120 e poucos anos. Ele precisa encontrar João, que tem 2.150 anos, mais ou menos. Jesus disse a Pedro, importa que João esteja vivo até que eu volte. Vindo numa nuvem, a gente vai ver daqui a pouco o que significa nuvem. 28 a 30. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se, meus discípulos.
e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de quem? A redenção de vocês, meus discípulos. Ele lhes contou esta parábola. Observe a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Está ali, tudo próximo. Grande tribulação, os discípulos todos vivendo grandes aflições. 31 e 33. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam, meus discípulos, que o reino de Deus está próximo. Eu lhes seguro que não passará esta geração, presente da época, esta geração, até que muitas coisas aconteçam, todas, absolutamente todas, totalidade, unanimidade, 100%, até que todas essas coisas aconteçam. Tudo aconteceu para Israel, tudo foi para Israel. A Bíblia é um livro histórico. Levar para o futuro e dizer que isso aqui é profético, meu querido, a intenção é tirar dinheiro de você. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. 34 a 36. Tenham cuidado, meus discípulos, para que os seus corações e entendimento não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. É um recado que Jesus estava dando aos seus discípulos, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra de Israel. 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos. Qual é a tua tribo, Vagnão? Só se for tribo evangélica, né? Que eu passei 14 anos. Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Se lamentarão sobre ele assim. Amém. Vindo nas nuvens significa juízo. A gente vai ver aqui. Então vamos lá. Todo olho verá. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi um juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo. Tem nada a ver um cavalo branco e Jesus, pocotó, pocotó, pocotó. Eu fiquei 14 anos pensando nisso. Meu irmão, se Jesus vier aqui e os paraibanos verem Jesus, quem está em Recife não vai ver Jesus. Quem está em São Paulo, muito menos. Já pensou na China, do outro lado do mundo? Isso é um feitiço. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. E todas as tribos. Isso é brincadeira, né? O que quer dizer nuvem na Bíblia? O sinal da presença de Deus como juiz. É a glória acompanhada pela nuvem. É simbólico. Ele trazendo juízo. A gente vai ver. Expressão simbólica da vinda de Deus envolto em seu ministério. Números 10, 11 e 12. Das 100 vezes que nuvem se encontra no Antigo Testamento, cerca de 70 vezes aparece ligada às aparições e intervenções do Senhor com a sua glória, descendo juízo sobre o Egito, sobre a Babilônia, ele vindo numa nuvem ligeira. Ó, vamos ver aqui, ó. Números 10, 11 e 12. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel, segundo a ordem de Machá, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã, mostrando ali o juízo de Deus sobre aquele povo. Isaías 19:1. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem ligeira, numa nuvem veloz, que vai para o Egito. Consegue imaginar isso, meu irmão? Deus numa nuvem, pocotó, 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 numa nuvem ligeira. Você viu aí que essa palavra nuvem está se referindo ao juízo que ele desceu sobre o Egito?
E a expressão foi ali, ó, o Senhor cavalgando numa nuvem ligeira. Viu aí a figura de linguagem que Isaías quis dizer que Deus estava providenciando um juízo sobre o Egito. E usou a expressão numa nuvem veloz. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Isaías falando isso, 19:1. Nas Escrituras, as nuvens costumam ser usadas para indicar uma presença espiritual de Deus. O Senhor apareceu numa nuvem para guiar os filhos de Israel pelo deserto rumo à terra prometida. Deuteronômio 31:15. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. Ele apareceu literalmente na nuvem? Não. É uma expressão simbólica para dizer que ele estava protegendo ali do sol, que estava descendo o juízo sobre algum povo, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. Agora vamos ver aí, 6 grandes pragas, e Jesus não voltou em nenhuma delas, viu? Bem que a Bíblia diz que Jesus está voltando, que estamos nos últimos dias. 6 grandes pragas e Jesus não voltou em nenhuma delas. Faz 2000 anos, meu irmão. É um feitiço, né? Eu caí nessa arapuca aí, eu já contei aqui, né? Tava aqui em João Pessoa, uma chuva forte, um toró, né? Toró aqui no Nordeste é chuva forte. Me acordei de 4 horas da manhã para tomar uma água. Aí abri a porta do meu filho caçula, que tinha uns 5, 6 aninhos. Meu irmão, minha irmã, eu abri a porta do quarto e não vi meu filho. Eu disse, me lasquei. Jesus voltou e eu fiquei. Passa logo um filme, né? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Será que eu soneguei algum imposto, alguma nota fiscal? Será que eu olhei para uma mulher na academia e desejei ela no meu coração? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí depois o meu filho, eu acho que eu pensei tão alto que meu filho bateu na porta. Disse, pai, tô aqui no banheiro. Eu disse, Senhor, obrigado. Também Jesus não poderia ter voltado, né? Que minha mulher era terrivelmente evangélica. Quando eu saí do quarto, ela estava na cama. Você viu o feitiço? E eu disse, Senhor, tu tem que voltar no domingo de 7 horas da noite que eu estou na tua casa te adorando. Se Jesus voltar na segunda, complicou, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, lascou. Porque a pessoa vai no domingo se arrepender dos seus pecados. É uma macumba isso. Vamos lá, 6 pragas. A praga de antenas. Eu não vou contar essa como uma das 6 não, porque isso aí foi antes de Jesus. Né? Antes, ó. Praga de antena, 429, 326 antes de Cristo. Matou cerca de 1/4 da população. Cerca de 70 mil a 75 mil pessoas. Outras fontes falam em 100 mil. Olha, numa época dessa, 70 mil pessoas. Era tanta gente que significava 1/4 da população. 25%. Mas essa foi antes. Vamos lá. A primeira peste, Antonino. Nos primeiros séculos, aí no segundo século. Nessa época aqui, no ano 65, 180. Meu irmão, Jesus está voltando. A praga antonina foi uma pandemia que atingiu o Império Romano, de 165 a 180 depois de Cristo, no reinado de Marco Aurélio, que acabou sendo vítima por ela. Os estudiosos suspeitam que tenham sido varíola ou sarampo. Espalhou-se pela Gália e devastou as legiões romanas ao longo do rio Reno. Estima-se que tenha matado entre 5 e 10 milhões de pessoas. Jesus não voltou. Você tem ideia de quantas pessoas estavam como esse pastor Vagnão? Meu irmão, estamos nos últimos dias. Jesus está voltando. Isso no ano 165. 10 milhões de pessoas. Segunda peste, a peste negra, de 1346 a 1353. Será que algum pastor aí estava dizendo que Jesus estava voltando? E ele não voltou. A mais famosa pandemia da Europa medieval foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que cresce no sangue de ratos. A doença rapidamente se espalhou pela Europa, matando cerca de 20 a 25 milhões de pessoas.
devastou a Europa. E Jesus não voltou. Nessa época aí, Jesus está voltando. Isso é medo de morrer, né? Vai morrer, viu? Terceira, epidemia de cocolites. Línguas estranhas. Línguas estranhas é idioma. No México, a data lá, o surto de 1500 matou entre 5 a 15 milhões de pessoas. 80% da população. E a de 76, de 1580, outras 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. 50% da população. E Jesus não voltou. Você viu que essa volta de Jesus é um feitiço e uma grande fonte de renda para tirar dinheiro dos evangélicos? Quarta pandemia, praga de Milão, na Itália, 1629 a 1631. A República de Veneza foi infectada em 1930 a 1631, vitimando 46 mil pessoas em uma população de 140 mil. Ou seja, 1/3 da população aí morreu. Quinta, grande praga da Marsélia, 1720 a 1722. Em 2 anos, a peste matou 100 mil pessoas, sendo metade da cidade de Marsélia e outra metade nas cidades vizinhas. Foi a última epidemia de peste bubônica na Europa. Quantas pessoas aí também disseram: meu irmão, Jesus está voltando, estamos nos últimos dias. Sexta, a grande praga de Londres, 1664 a 1665. 2 anos. Em 18 meses, a grande praga matou cerca de 100 mil pessoas, quase 1/4, 25% da população de Londres. Agora a gente vai ver 7 grandes terremotos. Tudo indica que o mais avassalador tenha sido o de Shenzhen, na China, no ano de 1556. Estamos falando de um tremendo terremoto em solo oriental que teria matado cerca de 830 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, em 1556. Com certeza, os religiosos também estavam dizendo: bem que a Bíblia diz que estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Primeiro, Calcutá, Índia, 1737, 300 mil mortos. Segundo, Tangzhou, na China, 1976, 250 mil mortos. Esse terremoto aí está 25 mil mortos. 250 mil mortos. Kansu, na China, 1920, 200 mil mortos. Quanto? Japão, 1923, 143 mil mortos. Messina, na Itália, 1908, 120 mil mortos. Chile, na China, 1290, o ano de 1290, 100 mil mortos. Chemaca, Azerbaijão, ano 1667, 80 mil mortos. Olha as heresias desse pastor Vagnão aí, ó. Medo e terror, batalha espiritual. Eu tenho uma mensagem que eu falo em Paulo, de Efésios 6, do 11 ao 16, principados e potestades. Isso não tem nada a ver com batalha espiritual. Isso foi 100% físico. Principados e potestades eram as pessoas influentes, poderosas da época. O Império Romano era uma potestade. Os reis, os faraós eram potestades. Isaías disse que sobre o ombro de Jesus nasceria um principado, um demônio sobre ele, não, um reinado, rei dos reis, senhor dos senhores. Eles usam Efésios 6, do 11 ao 16, para levar medo e terror. Quando eu ouvi o pastor pregando isso, eu imaginava um demônio passando para lá, um demônio passando para cá. Mensagem de medo, terror e condenação. Ó, batalha espiritual, o demônio se materializou. Ele encarou o diabo na Itália. Paulo Canuto. Meu irmão, o diabo está aí, ó, de branco e de barba.
Os dois. Doutrinas de demônio. Paulo fala isso em 1 Timóteo 4:2. Doutrinas de demônios. Vê o 2. Homens mentirosos. Aí, homens mentirosos com a mente cauterizada. Diz que o diabo se materializou. Nossa! Quando esse diabo se materializou ali, certamente ele estava se manifestando simultaneamente numa universal, né, numa assembleia, numa mundial, porque esse diabo aí ele inventaram e tornaram ele onipresente, né? Todas as igrejas neopentecostais e pentecostais, domingo, 7 horas da noite, sai dele, Satanás. Então esse diabo, quando se materializou aí, né, na Itália, olha, o Satanás estava na Itália, então ele não estava em nenhum lugar do mundo, né? Uma irmãzinha disse aqui, Júlio, você não é o servo do diabo, não, você é o próprio diabo, a irmãzinha me chamou. Eu disse, quer dizer que o diabo, o Satanás, é nordestino, né? Nasceu em Recife, mora em João Pessoa e de vez em quando vai para Natal. Então, se o diabo se manifestar em São Paulo, é mentira, porque a irmã disse que o diabo é nordestino, que eu sou o próprio. A irmãzinha me chamou, você é o próprio Satanás. Rapaz, Satanás fala onchente, né? Vice. Eu falo com o Chiado, que ele diz que é pernambucano, né? Um dia desse eu falei uma frase aqui, o cara disse, Júlio, tu é pernambucano, né? Eu disse, por quê? Porque tu falou à esquerda. Eu escrevo com a mão esquerda e torço pelo time do esporte. Ó, tudo do cara, ó, o desespero dele. Medo e terror. Essa é a mensagem. Há 2000 anos o discurso não mudou, não. Medo e terror enche as igrejas e os cofres desses homens. Todo crente que assistir este vídeo vai entender o que está por vir. Forte demais. É por isso que o diabo odeia a nação brasileira. É o que eu digo, né? Pastor Vagnão está levando muito sol na cabeça e o sol está queimando os neurônios dele. Ele teve uma visão profética, ele de braços abertos, ó. Ele viu a águia nos céus do Brasil, profético. Uma águia está sobrevoando o Brasil. Meu irmão, tem milhares de águias sobrevoando o Brasil aí. Ó. Não provoquem a ira de Deus. Ó, a mensagem de medo e terror. A ira de Deus sempre foi, entre aspas, foi contra o Egito, contra a Babilônia, e a última ira de Deus foi sobre Israel. E não é porque o povo desobedeceu literalmente, não. Até essa ira já estava no script de Deus. Aqueles que obedeceram fizeram a vontade de Deus. E aqueles que não desobedeceram também fizeram a vontade de Deus. Quando a pessoa entende a graça que é filho da livre, está fazendo a vontade de Deus. E os filhos da escrava também estão fazendo a vontade de Deus. Eu passei 14 anos nesse sistema religioso fazendo a vontade de Deus. Ou ele não existe. Jesus, volta logo, Maranata, porque está difícil, desistir jamais. Alerta, ele viu um dragão vermelho. Ele viu um dragão nos céus. Ó. Deus revelou para o pastor americano o dragão sobre o Brasil. Vermelho, vou botar só aqui, não vou me estender muito. Ó. Apocalipse 12, 3, 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Olha a figura de linguagem que João utilizou ali. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 e 10. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse, matasse o filho. Lembra de quem? Maria fugiu para o deserto. E aqui um terço, ó, a terça parte das estrelas foram os filhos, crianças, até 2 anos, que Herodes mandou matar. Que a história diz que foram mais ou menos 20 crianças. E João usa aqui a figura de linguagem. Então quem foi esse dragão? A dinastia herodiana. E um pastor lá
alerta, ele viu o dragão vermelho. Consegue imaginar um dragão vermelho, meu irmão? Saindo do mar, tem outra parte do mar. Mar é divisão de povos na Bíblia, no Apocalipse. E hoje não existe mais a divisão de povos. É um único povo, uma única terra, os eleitos de Deus. Dinastia herodiana, começou com Herodes e foi até a descendência dele. Esse era o símbolo que João usou para dizer com relação ao dragão vermelho. Olha, será que esse chip é a marca da besta? Esse cara, Elon Musk, né, que é o homem mais rico do mundo. 666 está chegando. Você será chipado. Olha, levando essa mensagem para 1 milhão de seguidores. Será que esse chip é a marca da besta? Vagnão vai responder. Ele responde na mensagem. Tudo que aparece, rapaz, esse cara é o anticristo. Não tem chip na Bíblia. Mostra aí onde tem na Bíblia o nome chip. Tem Chipre, que era uma cidade litorânea. Não tem chip na Bíblia. Isso é invenção dos pastores para tirar dinheiro de você. Mostra aí, Vagnão, onde tem chip na Bíblia. Apocalipse 13, 18. Vamos ver quem era a besta do Apocalipse 666. Aqui há sabedoria. Aí há sabedoria. Se você for filho da livre, há. Se for filho da escrava, vai me detonar aqui. Aqui há sabedoria. João está dizendo. Aquele que tem entendimento, que tem sabedoria, calcule. Ó, pega a calculadora. Na época não tinha não, tinha que ser na mente. Calcule o número da besta. Porque não será não, é o número de um homem. E o seu número é 666. Os reis, os faraós na época, eles praticavam a maldade e eles não se identificavam. É como se fosse hoje Júlio, Julio. Júlio, J é um número, 50. U é um número, 300. L, número 5. I, número 2. O, número 18. É isso que João está dizendo. Porque o número é número de um homem. E o seu número é 666. 666. Agora vamos aqui. Se você escreveu o nome do imperador Nero César, nome dele completo, no alfabeto hebraico, a equação fica 200, como se fosse Nero, N, igual a 200, E, igual a 60. Quando pega o nome dele completo no alfabeto hebraico, a equação dá essa, ó. 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 100 mais 200 mais 50 igual a 666. Quem foi a besta do Apocalipse? Nero. Quando é que os pastores vão revelar isso? Dia 31 de fevereiro. Olha aí a mensagem. Muitos crentes serão deixados para trás. Fim dos tempos. O arrebatamento. Esse arrebatamento de Steve Spielberg, que sobe tudo, né? E os evangélicos acreditam nisso com medo de morrer. Tu vai morrer, abençoado. Pode preparar. Agora, quando tua carne tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7 e Filipenses 3:21. Muitos crentes serão deixados para trás. Aí ele bota a imagem do filme, ó, deixados para trás. A expressão dele. Fim dos tempos, o terremoto profético, esse que aconteceu agora. Terremoto profético. Você percebeu o que está por vir? Olha a mensagem de medo. Deus está avisando a humanidade. Você percebeu? Você está percebendo que os últimos dias estão chegando? Aí. 2 Timóteo 3:1-5. Sabe, porém, isto que nos últimos dias, Timóteo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Timóteo, afasta-te destes homens. Tem versão. Destes, afasta-te, Timóteo. Eles já estavam passando ali os últimos dias.
Joel 2,28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Joel 2,28. Isso aconteceu em Atos 2, que eu falei aqui, eu combati e denunciei aqui, esse cão guloso, chamado... as duas mensagens anteriores, Rodrigues, Jaziel Rodrigues, esqueci até o nome dele. As duas mensagens anteriores que ele fala, o homem fica falando lá, terra decanta ali para na chulipa, e ele fala, Deus está dizendo, não desista, não sei o quê. Tudo mentira, tudo palhaçada. Línguas estranhas sempre foram idiomas. Paulo fala em 1 Coríntios 14:10, idiomas, que tem que ter intérprete, não tem nada, não tem como interpretar terra decanta, lipa na chulipa, caspa ceborréia na bacia, não. Isso é para tirar dinheiro. Então essa profecia do profeta Joel, Eliseu Rodrigues, lembrei agora, eu preguei duas mensagens denunciando esse cão guloso do Eliseu, pastor Eliseu Rodrigues. Joel 2,28, aconteceu em Atos 2, no Pentecostes. Olha só a confirmação de Pedro, que Pedro já estava vivendo nessa época os últimos dias. Então ele fala lá, o todo mundo, né, os países circunvizinhos, que eu não vou falar aqui, mas olha, o pessoal dizendo, não, esses homens estão embriagados, você vê que eles dizem, eles estão falando, esses galileus estão falando na nossa própria língua em que fomos nascidos, na nossa própria língua materna. Não tem nada de terra decanta ali para na chulipa. E Pedro está dizendo, gente, esses homens não estão embriagados. Olha o que Pedro diz. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ó, o profeta Joel 2,28. Que nos últimos dias, olha só, Pedro dizendo que esse acontecimento de Atos 2 em Pentecostes já foi a profecia de Joel que iria acontecer nos últimos dias. E esse episódio aconteceu nos últimos dias. E nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Olha aí a profecia do profeta Joel 28 se cumprindo em Atos Pentecostes. E ele dizendo que nos últimos dias, eles estavam vivendo ali os últimos dias, nessa festa de Pentecostes, que é dos judeus. É o jargão, como os evangélicos estão sendo enganados. E esse camarada aqui tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores. Fim dos tempos, o terremoto profético. Você percebeu o que está por vir? É isso aí, abençoado. Acesse a playlists. Clica no... Se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva. Clique no sininho, coloque todas, para que toda vez que eu enviar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. A única coisa que eu peço a você é isso, que você se inscreva, que você dá um like. Já deu o seu like? Já deu o seu joinha? Uma mensagem dessa faz quase uma semana que eu estou preparando ela. E eu não tenho tempo para fazer isso. Eu saio de manhã de 7 horas da manhã, chego de 7 horas da noite cansado. Só tenho condições de gravar a mensagem no final de semana. E às vezes você vê eu gravando mensagem dentro do meu carro, dentro de galpões, dentro do meu habitat, que eu não tenho tempo. Nunca vou pedir dinheiro a vocês. Você vê o canal desse Vagnão, tá lá, Pix. O cara fatura uma nota com monetização, 1 milhão de inscritos. Eu sou a favor da monetização, mas como se não bastasse, tá aqui o Pix para investir nesse ministério. Olha só, eu nunca vou fazer isso. Você nunca vai me ver pedindo dinheiro aqui. Eu combato e denuncio esse sistema que tem qualidade de vida com dinheiro alheio, tem até na graça, cão guloso, oportunistas e malandros aí. A única coisa que eu peço é que você se inscreva, compartilhe essa mensagem, dá o teu like, dá o teu joinha, deixa o teu comentário, quer conversar comigo? acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Meu e-mail é esse, acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.